Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kelly Souto, sou professora formadora dessa disciplina, Morfossintaxe do período composto. E para a gente iniciar o nosso trabalho, eu quero dizer que nessa disciplina nós vamos revisar a sintaxe do período simples, porque eu acredito que dominando o período simples fica muito mais fácil de entender toda a dinâmica do período composto. Além disso, a gente precisa refletir sobre a função das conjunções, já que as conjunções são elementos importantíssimos, né? Até para a gente classificar as orações subordinadas, por exemplo. Não tem como falar de período composto se nós não identificarmos, né, se um período é simples ou composto. E também é essencial entender a diferença entre orações coordenadas e orações subordinadas. Quais são as propriedades que estão em jogo, né? Bom, olhando para as orações subordinadas, a gente precisa entender a estruturação interna dessas orações, né? Então, a ideia de revisar o período simples é exatamente entender essa estruturação interna das orações substantivas, adjetivas e adverbiais dentro de um período composto por subordinação, certo? E no finalzinho da nossa disciplina, nós também trataremos dos mecanismos de regência e concordância verbal e nominal. Então, é muita coisa, né, para pouco tempo, mas vamos lá. Bom, então, o que seria a morfossintaxe? Morfossintaxe, como o próprio nome sugere, é uma disciplina que trabalha com propriedades morfológicas e sintáticas, certo? Então, nós sabemos que a distribuição das palavras nas posições sintáticas não é aleatória, né? Então, primeiramente, a gente precisa entender que as palavras da língua, de qualquer língua, elas são categorizadas. E por que é necessário categorizar as coisas e as palavras, né? Primeiro, o que seria categorização? Categorização é uma forma que nós utilizamos para organizar, seja lá o que for, né? Então, é necessário fazer uma arrumação, uma organização, e essa organização ela é feita por semelhanças, né? Então, eu categorizo coisas porque essas coisas têm alguma propriedade em comum, certo? Então, no caso das palavras, nós utilizamos exatamente essas propriedades relacionais para colocá-las numa única classe, certo? Então, eu preciso analisar as propriedades morfológicas, sintáticas e semânticas de determinadas palavras para agrupá-las em uma classe específica, né? Tudo isso facilita que eu entenda por que determinada posição sintática aceita determinadas categorias e outras não, certo? Então, falando de língua, também é necessário levar em consideração a categorização, porque a distribuição das palavras nas posições sintáticas, como eu havia dito, não é aleatória, certo? Então, vamos observar a questão da categorização, da categoria gramatical para distribuição sintática. Então, pensando aqui na classificação das palavras em classe, esse é o modelo que a gente conhece hoje, né? As palavras da nossa língua são divididas aí em 10 classes gramaticais, certo? E cada palavra possui uma função, e isso é muito importante, tá? Nós entendermos e dominarmos, ok? Então, quem ainda tem dificuldade de entender ou de identificar qualquer que seja dessas classes, precisa fazer um estudo mais aprofundado de morfologia, ok? Bom, pessoal, então é muito importante nós entendermos a diferença que existe entre classe e função. Sempre que a gente estiver falando em classe, a gente está se referindo à classe de palavra, à categoria gramatical, se a palavra é um verbo, se a palavra é um substantivo, um adjetivo e assim sucessivamente.
Agora, cada classe gramatical exerce uma função sintática específica, tá? Então, quando eu falo em função, eu estou falando da posição que essa palavra ocupa numa determinada sentença, ok? Então, para ficar mais fácil entender isso, olha para esses eixos da linguagem. Isso aqui deve ser bastante conhecido de vocês, né? Isso daqui é uma das dicotomias de que isso se falava e que resume bem as relações que são desempenhadas pelas palavras na nossa língua, não só na nossa língua, em qualquer língua, né? Então, quando eu penso em alguma coisa, em algum enunciado, em alguma frase para pronunciar, eu, primeiramente, faço uma seleção, e essa seleção é feita com base no meu acervo linguístico, né? Tudo que eu sei de língua está armazenado no meu cérebro, e esse conhecimento é muito vasto, é impossível de eu utilizar tudo ao mesmo tempo, por isso eu preciso dessas escolhas, né? Eu preciso decidir o que eu vou usar em termos de palavras, né? Então, tudo isso está armazenado num eixo chamado eixo paradigmático, tá? Então, todas as informações que eu tenho, que eu possuo sobre língua, estão aqui, nesse meu eixo paradigmático. E aí, depois que eu faço a seleção, depois que eu escolhi quais palavras que eu pretendo usar, eu vou organizá-las, né? Então, quando eu parto para a organização, a combinação dessas palavras, eu já estou tratando do eixo sintagmático, tá? Então, é muito importante a gente entender que nem as escolhas, nem as combinações são aleatórias, certo? A gente, inconscientemente, estabelece critérios para fazer isso, certo? Dependendo do meu interlocutor, eu vou escolher uma determinada palavra, né, que seja mais ou menos formal. Todos esses conhecimentos nós temos, tá? E essas escolhas nós fazemos mesmo que inconsciente. Já o eixo sintagmático, ele determina onde cada palavra vai poder aparecer, tá? E essa organização, ela emerge do sistema linguístico. Ela não é determinada por nada externo, ela é interna ao sistema, tá? E essas posições, elas são muito rígidas, muito fixas. Não tem como eu querer modificar, tá certo? Então, cada palavra precisa aparecer numa determinada posição. Então, quando eu falo em classe, eu estou falando de classe gramatical, dessas palavrinhas aqui que eu vou selecionar no meu eixo paradigmático. E função, eu já estou falando do eixo sintagmático, tem a ver com a sintaxe, que regula, né, a combinação, a organização dos termos de uma oração, ok? Bom, seria mais ou menos isso aqui, ó. Todo o tempo que a gente está se comunicando, a gente está trabalhando com esses dois eixos. A todo instante eu estou acionando o meu eixo paradigmático para selecionar os itens lexicais e eu estou organizando lá no meu eixo sintagmático. Então, todo momento eu estou usando morfologia e sintaxe, tá? Então, quando eu falo em morfologia, eu estou acionando esse eixo paradigmático. Quando eu falo em sintaxe, eu estou acionando o meu eixo sintagmático, tá? Então, é muito automático para nós falantes, nós fazemos isso com muita facilidade, inconscientemente, nós estamos trabalhando com morfologia e sintaxe o tempo inteiro, ok? Então, para a gramática tradicional, esse esqueminha aqui é muito utilizado, né? Então, embora nós tenhamos bastante facilidade de utilizar a língua nas nossas interações, no nosso cotidiano, não é muito fácil para a maioria das pessoas sistematizar esse conhecimento, né? Então, quando a gente fala em gramática tradicional, já vem aquela ideia de que são muitos rótulos, são muitas nomenclaturas que eu preciso utilizar. Realmente são. Então, começando aí, vamos revisar, né? Porque tudo isso aqui vocês já sabem. Então, o primeiro conceito que eu preciso
revisar com vocês é o conceito de frase, o conceito de oração e o conceito de período, tá? Então, só lembrando que frase, o que eu chamo de frase? É todo enunciado que transmite uma comunicação. E essas frases, elas podem ser verbais ou nominais. Nominal, se não tiver verbo, tá? Então, se eu falo uma coisa do tipo, socorro, não tem verbo, mas eu informo alguma coisa, eu comunico alguma coisa, então eu posso chamar de frase, tá? Só que esse meu socorro não é considerado uma oração, nem um período, certo? Agora, quando a minha frase, ela, além de ter sentido, além de transmitir uma comunicação, ela é constituída a partir de um verbo, aí eu vou ter um período, certo? Então, período é uma oração que tem sentido completo, ok? E esse período, esse enunciado que apresenta um verbo, ele pode ser simples ou composto, ok? Então, período simples, uma oração. Período composto, duas ou mais orações, tá? Então, é com esses termos que a gramática trabalha, né? Então, vamos lá. Pensando numa oração, os dois grandes termos da oração, normalmente se divide, né, a oração em duas partes, essas duas partes são o sujeito e o predicado, certo? Lembrando que o sujeito ele tem suas subclassificações e o predicado também. Então, você vai olhar lá no capítulo que fala do sujeito, você vai encontrar sujeito determinado, indeterminado, e tem também um tipo de oração que pode ser sem sujeito, né? Bom, o que eu estou chamando de sujeito determinado aí, gente? O sujeito determinado ele também se desdobra em três, pelo menos. Sujeito determinado simples, sujeito determinado composto e o sujeito determinado oculto, que alguns autores chamam de elíptico, desinencial, né, subentendido, certo? E aí mais adiante a gente vai falar a respeito dos critérios para se ter uma oração sem sujeito, ok? Outro termo também chamado de essencial da oração, né? Uma parte significativa da oração é chamada predicado. Essa sim, não pode faltar de jeito nenhum, tá? Não existe oração sem predicado. Embora exista na nossa gramática oração sem sujeito, sem predicado não tem, tá bom? Porque é exatamente no predicado que a gente vai encontrar o verbo. E o verbo é a propriedade mais importante para a gente chamar qualquer enunciado de oração, tá? Então, o predicado ele poderá ser verbal nominal ou verbo nominal, dependendo da propriedade que a gente identificar no núcleo do predicado, ok? Tudo isso daí eu acredito que vocês já estão, né, dominando, porque, como eu disse, isso é só uma breve revisão. Bom, quero que vocês tenham bastante atenção com esses conceitos que normalmente são apresentados nas gramáticas normativas, tá? Normalmente o sujeito é colocado como tópico e o predicado como um comentário, ou seja, é como se sujeito fosse aquele que pratica a ação e o predicado aquilo que se diz sobre o sujeito, né? Não é que esses conceitos estejam errados, eles só estão incompletos. E é muito importante que a gente alerte o nosso aluno de que existem orações que não tem ali um sujeito, né? Como a gente falou ainda há pouco. Nós vamos desdobrar isso mais adiante, comentar um pouquinho mais, né, sobre as orações sem sujeito. Quais são os critérios para que uma oração seja considerada sem sujeito, tá? Então, só lembrar disso daí, tá? É muito importante que a gente amplie um pouco esses conceitos que muitas vezes são muito rasos nos livros didáticos, nas gramáticas tradicionais, tá? Então, cuidado, que nem sempre o sujeito vai ser aquele que pratica a ação, nem sempre o predicado vai ser alguma coisa que se diz sobre o sujeito, embora muitas vezes seja isso, ok? Bom, vamos caminhando então para os tipos de sujeito. Então, como eu disse a vocês,
Existem vários tipos de sujeito, né? Só rapidinho, exemplificando, um sujeito simples teria um só núcleo, né? Como as minhas férias acabam de começar, o que acabam de começar? As minhas férias. Então, férias é a palavra mais importante ali, né? É considerada um núcleo. Embora tenha mais de uma palavra, haja 3 palavras no sujeito, a palavra férias, que é o substantivo, é a mais significativa, né? Ela é a mais importante. Então, olha aí uma propriedade interessante dos substantivos. A gente vai observar que os substantivos, eles ocupam posição de núcleo na maioria dos termos sintáticos onde eles aparecem, tá? Então, continuando, sujeito composto. Um exemplo de sujeito composto. Cristina, minha mãe e meu irmão decidiram morar em Angola. Então, quem decidiram morar em Angola? Cristina, minha mãe e meu irmão. Então, nós temos 3 núcleos: Cristina, mãe e irmão, que são os substantivos, tá? Então, reforçando aí a ideia de que o substantivo é uma categoria que apresenta essa propriedade de desempenhar a função de núcleo, não só do sujeito, tá? Aqui está aparecendo núcleo do sujeito porque nós estamos falando do sujeito, mas ele pode aparecer como núcleo de outros termos sintáticos também, certo? Terceiro tipo de sujeito determinado. Sujeito determinado oculto. Olha lá, agimos com ética, por isso somos os melhores. Somos. Quem somos? Nós somos. Quem agimos com ética? Nós. Então, não está escrito, né? Mas nós descobrimos qual é o sujeito a partir da desinência do verbo. Então, essa informação gramatical aqui, ó, a respeito da pessoa, ela é importantíssima na hora de determinar o sujeito oculto, ok? E o sujeito indeterminado. Como o nome diz, ele não se determina. Alguém é responsável pelo processo verbal, mas você não sabe dizer exatamente quem, né? Então, normalmente o verbo vem na terceira pessoa do plural, sem antecedente, né? Como em diziam que Camila era uma artista francesa, diziam, quem dizia? Sei lá, qualquer um, pode ter sido qualquer um. Ou então, com o verbo na terceira pessoa do singular, mais esse pronome ser, que é chamado também de índice de indeterminação do sujeito, né? Cuidado que o verbo, nesse caso, ele precisa ter propriedades específicas. Ou ele vai ser intransitivo, ou ele vai ser transitivo indireto, ou ele vai ser verbo de ligação, como nesses exemplos aqui, tá? Vive-se bem no interior. Quem? Qualquer um vive bem no interior. Precisa-se de programador experiente, alguém precisa, mas eu não sei quem, indeterminado, e era-se feliz naquele tempo, sei lá quem, né? Qualquer pessoa. Então, o indeterminado tem essa intenção de não expressar exatamente, não trazer a referência do sujeito da oração, mas não resta dúvidas de que há um sujeito, alguém realiza o processo verbal, mas não está claro quem é. Bom, a respeito da oração sem sujeito, né? O que é considerado uma oração sem sujeito? São aquelas orações que apresentam verbos impessoais. E os verbos impessoais são verbos que normalmente aparecem na terceira pessoa do singular, porque eles não dependem de um sujeito, de um elemento, de um agente para realizar aquele processo, né? Então, normalmente são o quê? Verbos que indicam o fenômeno da natureza, ou o verbo haver, dando ideia de existir, verbo fazer indicando tempo, ser e estar também indicando tempo, seja ele climático ou cronológico, tá? Então, alguns exemplos de orações sem sujeito. Trovejou a tarde inteira, havia 10 barras de chocolate na minha gaveta, faz 5 anos que não vejo meus filhos, esse faz 5 anos é uma oração sem sujeito, está frio, são 9h58, né? Então,
Orações desse tipo é que a gramática normativa chama de oração sem sujeito, ok? Bom, outra coisa muito importante quando a gente vai analisar o período simples é entender o que é um verbo nocional e o que é um verbo de ligação, tá, gente? Então, nocional vem de noção mesmo. O que é ter noção? É entender, né? Para a gente entender, a gente tem que encontrar um significado. Então, verbos nocionais são também chamados de verbos significativos, né? Eles funcionam como núcleo, eles são responsáveis pelo processo descrito na oração, tá? Então, eles são, de fato, a palavra mais importante do predicado. Então, o que são verbos nocionais? São aqueles verbos que nós chamamos de verbo transitivo, transitivo direto, transitivo indireto e verbo intransitivo, tá? Esses verbos que possuem essa propriedade semântica mais relevante no predicado é que nós vamos chamar de verbos nocionais. Já os verbos de ligação, ao contrário, eles são vazios semanticamente. Eles simplesmente estão ali conectando o sujeito a um predicativo de sujeito, tá certo? Então, ele não tem significado, ele só vai estabelecer uma noção de estado, ok? Então, olha lá. Resumindo, os verbos nocionais expressam noção, eles são significativos e eles descrevem os processos verbais. O verbo de ligação, ele é vazio de significado, ele apenas expressa estado. Esse estado pode ser permanente, pode ser transitório, pode indicar uma mudança de estado, ok? Então, quando eu digo estado permanente, João é trabalhador, é uma característica dele. Agora, João está doente, é transitório, ele não está sempre doente, ele nesse momento está. João virou médico, então ele desempenhava uma função, passou a outra, houve uma transformação, uma mudança de estado, ok? Então, isso aí é importante a gente levar para a nossa vida, tá, gente? Porque a gente precisa analisar isso o tempo inteiro em se tratando de sintaxe. Tipo de predicado, rapidinho, ó. Predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Então, a gente vai olhar para o nome, né? Se é verbal, o núcleo vai ser um verbo significativo. Se é nominal, o núcleo não vai ser verbo, tá? Se o predicado é nominal, o núcleo não pode ser verbo, ele vai ser um predicativo. Predicativo é aquela palavra que caracteriza o sujeito, né? E se o predicado for verbo nominal, então ele tem que ter dois núcleos, um verbal e um nominal, ou seja, um verbo nocional, não pode ser verbo de ligação, tá? Tem que ser um verbo nocional e um predicativo, ok? Olha lá, vamos dar os exemplos. Predicado verbal. A galinha enche o papo. Ó, dividimos aí a galinha, o sujeito, enche o papo, predicado verbal. Por quê? Porque a palavra significativa aqui é encher. Quem enche, o verbo encher, ele pressupõe alguém encher alguma coisa, tá? Então, encher é o núcleo do predicado. Por isso que a gente chamou de predicado verbal, ok? É uma coisa que ela faz, a galinha come para encher o papo, né? Então, é um processo verbal que ela desempenha. Já o predicado nominal, olha aqui, o verbo, ele só está ligando o sujeito, o menino, ao predicativo alegre, tá? Então, o verbo aqui, ele é apenas um conectivo. Por isso ele é chamado de verbo de ligação. E o alegre é a palavra que traz a informação mais importante no predicado, tá? Menino alegre, ok? O menino está alegre. O que domina aqui, semanticamente falando, é a ideia do alegre. Por isso que ele é um predicado nominal. E o predicado verbo nominal, como eu já disse, tem que ter dois núcleos, né? Um verbo significativo e um predicativo. Olha lá, José chegou cansado? Chegou. A gente entende que ele estava num local, se deslocou a outro. Ponto, né? Chegou. É significativo. E cansado caracteriza o José. Também vai ser núcleo. Núcleo porque é um predicativo, né? Então, temos aí o predicado verbo nominal. Bom,
Outra coisa que a gente também precisa relembrar, que isso aqui vai ser muito importante na hora de a gente analisar as orações subordinadas, tá, gente? Entender e conseguir identificar os termos que estão relacionados ao verbo. Então, tem vários termos que estão relacionados ao verbo, porque há verbos significativos que pedem complemento, né? Que são os verbos transitivos. Então, se o verbo pede um complemento sem preposição, a gente diz que esse complemento é um objeto direto. Olha lá, sempre compro sapatos confortáveis. Se eu compro algo. Compro o quê? Sapatos confortáveis, tá vendo? O comprar se ligou a sapatos sem nenhuma preposição, por isso que é objeto direto, tá? Agora, mudou o verbo, pode mudar a propriedade dele, né? Quando eu digo gosto, esse verbo gostar, ele pede complemento também, porque quem gosta, gosta de alguma coisa, né? Só que olha lá o de, gente, se eu tiro o de, não vai dar certo, vai ficar uma coisa, né? Palavras soltas. Então, o verbo gostar, ele exige a presença de uma preposição para estabelecer essa ligação entre o verbo e o objeto, tá? Então, gosto de sapatos confortáveis. O objeto vai ser chamado de indireto exatamente porque ele vem introduzido por uma preposição, ok? Então, dois primeiros termos ligados ao verbo, os complementos verbais, objeto direto, que é um complemento sem preposição, e o objeto indireto, que é um complemento preposicionado, ok? Outro termo relacionado ao verbo é o agente da passiva. Bom, gente, aqui é importante a gente entender que o verbo ele também varia em voz. Eu posso dizer uma coisa do tipo, a Maria fez o bolo, e eu posso dizer o contrário, né? Quando eu digo a Maria fez o bolo, eu estou dando ênfase a quem fez a ação. Agora, quando eu falo o bolo foi feito pela Maria, eu estou dando uma ênfase maior à coisa feita, né? Ao paciente. E aí eu posso, inclusive, retirar o agente da oração, certo? Ele passa a ser um termo secundário, certo? Essas mudanças na forma de expressar uma determinada frase, elas são intencionais, tá? Parece que não, mas a gente sempre tem uma intenção quando faz uma opção por uma determinada estrutura sintática, tá? Então, na voz ativa, a gente dá ênfase ao agente. Quando a gente usa uma voz passiva, a gente está dando ênfase ao paciente. Isso é intencional, tá? Todo mundo que eu coloco lá no início da oração está recebendo maior destaque, está recebendo maior ênfase, ok? Então, quando eu digo assim, o sapato é fabricado pelo seu José, gente, eu estou dando ênfase ao sapato, tá? E o sapato aqui, ele é paciente. Ele é um sujeito, ele está na primeira posição, mas ele é paciente. Eu estou dando ênfase ao paciente. O agente, olha, ele foi levado lá para o final da oração, tá vendo? Ó, então, quem pratica a ação de fabricar é o seu José, e ele está lá no final da oração, tá? Então, agente da passiva nada mais é aquele que pratica a ação verbal quando o verbo está na voz passiva, ok? Então, agente da passiva pelo seu José. Lembra que ele é sempre preposicionado, tá? E que ele pode ser retirado da estrutura se tem um problema. Outro termo da oração que se relaciona ao verbo, agora aqui a gente tem o adjunto adverbial, que ele é um termo também chamado de termo acessório, porque ele é circunstancial, ele modifica, né, o verbo. Por exemplo, o sapato é fabricado pelo seu José artesanalmente. Então, aqui artesanalmente, eu estou dizendo a forma, o modo como ele fabrica, não é, industrialmente, né? Não é numa indústria. Ele faz ali, ó, manufaturado, de forma artesanal. Então, eu tenho o quê? Uma classe gramatical específica que funciona como adjunto adverbial. Lembra que eu falei classe, função? Então, a função de adjunto adverbial ela é desempenhada por advérbios, advérbios ou locuções adverbiais. Então, aqui a gente tem um advérbio artesanalmente, né, indicando o modo como
o sapato é fabricado, certo? Então, ele modifica o verbo. Ele é fabricado de que forma, de que maneira? Artesanalmente, tá? Então, são termos relacionados ao verbo. Temos termos relacionados ao nome também, né? Termos relacionados ao nome. Olha lá, adjunto adnominal, predicativo, complemento nominal e aposto. Tá acabando, viu, gente? Estamos terminando. Então, é importante lembrar que adjunto adnominal, olha lá, se a gente for na etimologia, na estrutura da palavra, a gente vai ver que o prefixo ad significa junto, junto de. Junto significa junto mesmo. Ad, novamente, junto. Nominal vem de nome. Qual a classe gramatical que dá nome às coisas? Substantivo. Então, adjuntos adnominais são palavras que estão junto do substantivo, ou seja, no mesmo termo sintático, ok? Que palavras que se relacionam com o substantivo e podem exercer função de adjunto adnominal? Ó, substantivo é o núcleo, tá? Quem se relaciona ao substantivo? Para dar qualidade, o adjetivo. Para determinar o artigo, né? Tem um artigo definido, artigo indefinido. Para quantificar o numeral. Para acompanhar ou substituir o pronome. E tem também as locuções adjetivas, que são estruturas bem semelhantes aos adjetivos, tá? Então, essas cinco coisas, né? Esses cinco tipos de palavras ou expressões acompanham o núcleo, que é o substantivo, e podem desempenhar a função de adjunto adnominal, tá? Adjetivo, pronome, artigo, numeral e locução adjetiva, certo? Na sentença, os sapatos italianos são bonitos, ó. Quem são bonitos? Os sapatos italianos. Tudo isso aqui é o sujeito. O núcleo tem que ser o quê? Um substantivo, né? Núcleo é desempenhado por substantivo. E as palavras que estão junto do núcleo, ó, artigo e adjetivo, são adjuntos adnominais, ok? Ah, mas eu tenho outro adjetivo aqui, ó, bonitos, mas não tá junto do nome, ele tá lá no predicado, tá? Inclusive, ó, separado por um verbo de ligação. Então, esse aqui, o bonitos, ele funciona como predicativo. Ele é, inclusive, núcleo do predicado, porque ele está caracterizando o substantivo, mas está lá no predicado, tá? Então, outra função, a posição é determinada, né? Também pela classe gramatical que a palavra desempenha. Então, eu não posso colocar qualquer coisa em qualquer posição. Lembra sempre que eu tenho uma classe que vai poder ocupar determinadas funções e não outras, tá? Então, no caso, um adjetivo que está em outro termo sintático, né? Caracteriza o substantivo, mas está em outro termo sintático, eu vou chamar de predicativo. Se estiver junto do mesmo termo, junto do substantivo no mesmo termo sintático, ele é adjunto adnominal, ok? Outro termo ligado ao nome, olha lá, o complemento nominal. Gente, complemento nominal é uma coisa interessante porque lembra os verbos, né? A gente confunde, inclusive, o complemento nominal muitas vezes com o objeto indireto, porque é bem parecido, né? Normalmente, eles vêm complementando palavras, ou seja, substantivos que são deverbais. Eu tenho aqui a devolução, eu tenho um verbo, o verbo devolver, né? Que também é transitivo, mas devolução, a devolução dos livros. E assim, tem alguns artifícios interessantes que a gente pode utilizar para saber se o termo é um complemento nominal, né? Por exemplo, o complemento nominal é normalmente um substantivo preposicionado e está junto de um substantivo, né? Devolução é um substantivo. E você vai observar que o substantivo que está preposicionado, ele é sempre paciente, tá? Ele é o alvo de alguma ação. Ou seja,
quando eu digo devolução dos livros, os livros eles não estão praticando a ação de devolver, eles estão sendo devolvidos, né? Então, ele é paciente. Então, isso é um critério para eu determinar que isso aqui é um complemento nominal e não uma adjunta de nominal, tá? Porque existem estruturas bem parecidas, ok? Então, o complemento nominal também é um tipo de termo relacionado ao nome, ou seja, ao substantivo. Por último, eu tenho o aposto. Existem vários tipos de aposto, tá, gente? Aposto explicativo, que é aquele clássico que vem entre vírgulas, né? Aquele enumerativo, resumitivo. Eu resolvi trazer esse aqui, que é um aposto especificativo, que é pouco lembrado, mas ele é muito importante, tá? Então, lembrando que a relação que existe entre o aposto é de substantivo para substantivo, tá? Então, um aposto é um substantivo se referindo a outro substantivo, ok? No caso desse aqui que eu trouxe, o tipo dele é aposto especificativo. Por quê? Porque eu tenho um substantivo próprio especificando um substantivo comum. Tá? Então, quando eu digo que as águas do Rio Preto ficaram barrentas depois da chuva, rio, existem vários, milhares de rios, mas Rio Preto é um só, é um rio específico, tá? Então, esse daqui é considerado aposto. Então, é um substantivo próprio especificando um substantivo comum, tá? Então, esses são termos relacionados aos nomes. Vocativo, ele é um termo, o vocativo é um termo à parte, digamos assim. Ele não está relacionado a nenhum termo lá de dentro da oração. Ele é simplesmente um chamamento. E cuidado, que muita gente, mas muita gente mesmo, confunde vocativo com sujeito, tá? Inclusive, o exemplo que eu coloquei aqui foi intencional para mostrar que, embora muitas vezes o vocativo esteja relacionado ao sujeito, esteja relacionado com o sujeito, o vocativo ele não tem nada a ver, ele não é o sujeito, tá? Por exemplo, quando eu digo assim, filho, tudo isso será seu um dia. Nessa oração, o sujeito do verbo será é tudo isso. Tudo isso será seu um dia. Então, o tudo isso é o sujeito do verbo ser aqui. E o vocativo é filho. Vocativo é aquela palavra que expressa, né? Que diz respeito à pessoa com quem eu estou falando, a quem eu estou me referindo, a quem eu estou invocando, tá certo? Então, cuidado, vocativo é a parte, está fora da oração, ele vem sempre separado por vírgula e ele pode ou não ter relação com o verbo, tá? Mas ele não é a mesma coisa que o sujeito, ele é apenas um chamamento, tudo bem? Bom, gente, tendo falado sobre tudo isso, é importante a gente entender que todos aqueles termos que eu falei até agora, eles estão relacionados ao período simples, tá? Mas tudo isso, todo esse conhecimento é muito importante para a gente entender as relações dentro de um período composto, tá? Por quê? Porque eu vou encontrar no período composto várias orações. Muitas vezes essas orações, elas não estão relacionadas sintaticamente, né? E isso aí é um assunto para o nosso próximo encontro, tá? Mas é muito importante você perceber que muitas vezes essas orações elas não estão relacionadas sintaticamente e outras vezes elas estão totalmente relacionadas, totalmente dependentes, tá? Então, entender a relação entre os termos da oração no período simples é que vai nos permitir fazer essa análise e entender, né, se existe ou não dependência sintática entre as orações dentro de um período composto,
ok? Então, o nosso próximo encontro será para isso, para a gente tratar dessas relações de coordenação e subordinação, tá? Então, por enquanto, nós vamos ficar por aqui, né? Vocês vão fazer algumas atividades para identificar período simples, vamos falar um pouco mais sobre período simples, vamos fazer uma reflexão sobre a importância do estudo da morfossintaxe, né, no ensino da língua portuguesa, e no nosso próximo encontro a gente vai adentrar a essas relações de coordenação e subordinação. Eu vou deixar aí para vocês algumas referências, algumas indicações, né, de gramáticas que são importantes, que vocês vão comprando aí, formando o acervo de vocês, tá? Ó, e, por enquanto, muito obrigada. E qualquer coisa pode me chamar no meu e-mail, pode me seguir nas redes sociais, tá bom? Tudo de bom e até breve.